Ultimamente, tem surgido tantas manchetes sobre o Nano Banana do Google, basicamente tornando o Photoshop obsoleto. Com as fotos que ele é capaz de gerar, manipular e combinar diferentes imagens, criar fotos de produtos, fotos de pessoas, ele consegue fazer tantas coisas diferentes e realmente impressionantes que nunca foram possíveis antes. Então, isso faz você se perguntar: por que aprender Photoshop se você pode simplesmente usar linguagem natural e conversar com o Nano Banana do Google? Então, neste vídeo, eu quero não só te contar o que é, mostrar alguns exemplos, mas também te dar um tutorial passo a passo de como realmente usar o Nano Banana. E o bom é que ele é gratuito para usar. Claro, se você tiver o plano profissional, terá acesso ilimitado, mas até mesmo a versão gratuita permite que você experimente o Nano Banana. Então, para começar, isso é algo que você pode acessar em vários lugares diferentes. Você pode ir ao iStudio do Google, ou na verdade, o que eu gosto de fazer é simplesmente acessar gemini.google.com e desde que você esteja logado, deve aparecer algo assim. Agora, neste momento, você pode ver que o Nano Banana está aparecendo no topo. Isso também é conhecido como Gemini 2.5 Flash Image. E se você clicar nisso, ele vai dizer para experimentar agora. Ele vai te dar um pequeno prompt, eu não vou fazer isso. Você pode clicar em ferramentas, clicar em criar imagens, então isso deve estar destacado na parte inferior. Uma coisa que você precisa garantir, no entanto, é que no canto superior esquerdo você esteja escolhendo Flash, não Pro. É assim que você realmente pode usar o Nano Banana. Então, eu tenho 5 exemplos que quero abordar, que demonstram aspectos bem diferentes disso, coisas diferentes que você pode fazer, e eu acho que, mesmo que um deles seja realmente interessante para você, talvez você nem tenha percebido que poderia fazer os outros 4 com isso. Então, começando pelo primeiro, eu tenho essas duas imagens. Uma sou eu segurando um pêssego, e a outra é apenas um par de fones de ouvido. E talvez eu queira mudar isso para que eu esteja segurando os fones de ouvido na imagem. É algo que no Photoshop você definitivamente conseguiria fazer, mas levaria bastante tempo para fazer. Então, se eu simplesmente arrastar essas duas imagens, uma coisa que o Nano Banana supostamente faz muito bem é preservar as características da imagem ao combinar. Assim, não vai parecer uma combinação feita por IA das duas. Ele vai igualar a iluminação, vai igualar tudo, mas ainda deve parecer o meu rosto e você ainda deve conseguir ler o logo da Bose ali. Então podemos dar comandos mais complicados. Vou começar com algo bem simples. Apenas substitua o pêssego que estou segurando na frente da árvore pelo estojo dos fones de ouvido Bose da segunda imagem. Vamos ver do que ele é capaz. E você também vai perceber, aliás, que embora seja possível fazer coisas parecidas no ChatGPT e em outras plataformas, elas demoram bastante, e o Gemini não é dos mais rápidos. Acho que ainda há espaço para melhorias aqui, mas você vai ver que ainda é relativamente rápido. Então, certo, aí está. Temos a imagem aqui, e você pode ver, vamos olhar para a primeira imagem. Vamos dar uma olhada nelas. Então, se olharmos para a primeira imagem e olharmos para a segunda imagem dos fones de ouvido Bose, só para vocês verem como eles são, e depois, se formos realmente olhar para a imagem combinada, vocês vão ver, ele fez um bom trabalho de. Ainda sou eu, preservou muito bem a imagem, e agora estou segurando o estojo dos fones de ouvido. Isso está realmente bem preciso. Você vai ver no canto inferior que eles adicionam um pequeno logo do Gemini ali, só para indicar que foi gerado por IA, mas eu diria que isso é bastante impressionante. Esse é um exemplo bem bobo e básico, mas ainda assim, eu acho realmente impressionante que não tenha toda aquela recriação por IA em que o rosto fica diferente, ou que tenta reconstruir toda a foto. Na verdade, ele está combinando as duas imagens. Então, esse é meio que o primeiro exemplo, apenas combinando duas imagens básicas. Agora, vamos para o exemplo número 2. No exemplo número 2, eu quero reorientar imagens. Isso é algo realmente interessante que você consegue fazer. Então, eu vou usar esse pequeno Yeti, essa mochilinha de Yeti aqui, e digamos, por favor, crie uma imagem da vista lateral. Então, vamos também fazer como se fosse uma imagem de produto aqui. Queremos girá-la de lado e colocá-la, por exemplo, em uma montanha ou algo assim. Isso é algo que no passado você realmente não conseguia fazer com o Photoshop, como criar uma vista lateral. Você basicamente teria que desenhar tudo do zero, mas isso consegue imaginar como a mochila seria com base no formato das alças ali. Então é assim que a mochila fica, e quero dizer, como humanos, conseguimos meio que entender como ela pode parecer de lado, mas vamos ver o que foi gerado aqui. Se descermos, isso não só parece muito realista em relação ao fundo e tudo mais, como também tem a sombra. A alça, inclusive, tem uma sombra muito precisa ali. Mas isso eu diria que é quase exatamente como ela vai parecer de lado. Acho que eles fizeram um trabalho muito, muito bom aqui e, novamente, na minha opinião, é realmente impressionante que você consiga fazer isso considerando o estado da tecnologia até mesmo 1 ou 2 anos atrás. E vamos continuar com esse exemplo e talvez reorientar outra coisa. Vamos pegar, aqui está uma foto de um bicho preguiça e digamos, por favor, vamos testar isso. Vamos só tentar alguma coisa. Isso vai ser bem mais complicado.
Você consegue ver um animal, certo? Parece um pouco diferente. Vamos ver se ele consegue recriar isso de lado. Então, a mochila, quero dizer, acho que essa foi relativamente fácil, mas definitivamente fez um bom trabalho. Vamos ver como fica nisso aqui. Certo? Então aqui está a imagem original e agora a nova imagem. Ah, está definitivamente um pouco mais de lado, mas com certeza não está totalmente de lado como eu queria, então podemos realmente usar alguns modificadores aqui. Vamos pedir para, agora, digamos, ainda mais de lado. Vamos apenas dizer para girar 90 graus, ver como fica. Certo? Pode ser que ele tenha girado para o lado errado, 90 graus. Eu percebi, experimentando com o Nano Banana, que embora ele seja muito bom em criar algumas imagens, às vezes simplesmente não faz o que você pede. Tipo, se você quiser mover um texto, ou reorientar coisas, ou movê-las pela foto, às vezes ele simplesmente não faz. Ele vai dizer que está fazendo, ele continua te dando basicamente a mesma imagem e simplesmente não faz as coisas às vezes. Mas quando funciona, funciona bem. Então vamos para o exemplo número 3 agora. Vamos combinar várias imagens diferentes em uma só. Eu te mostrei como substituir algo em uma imagem por outra imagem, mas agora vamos adicionar, digamos, 6 coisas diferentes e combiná-las todas em uma única imagem. Certo, então digamos para combinar essas imagens em uma foto realista, com o cara, eu segurando o pêssego, também segurando uma cesta de pêssegos, e fazer parecer uma foto ao meio-dia. Espera, eu tinha mais coisas nesse prompt, numa mesa de piquenique, e eu quero que seja naquela pequena praia à direita, mas em vez do pôr do sol, quero que seja ao meio-dia para a iluminação ficar melhor. Então vamos ver o que ele consegue fazer aqui? Certo, então sinceramente, ele fez um bom trabalho em quase tudo, exceto que não tem eu na imagem. Assim, definitivamente errou, mas as outras coisas você verá que elas preservam as características e parecem muito realistas. Como o pequeno bicho de pelúcia preguiça, exatamente o mesmo. A mochila Yeti, exatamente a mesma. Os chips mesa também parecem exatamente iguais. A cesta parece diferente. Definitivamente não sou eu. E os fones de ouvido também parecem diferentes. E é numa praia, mas não vemos aquela palmeira. Então, novamente, é aqui que às vezes o Photoshop ainda vai ser significativamente melhor. Tipo, você pode fazer as coisas do jeito que quiser. Mas digamos que você está em uma equipe de marketing com muitos produtos e quer tê-los em uma imagem legal. Ou talvez você tenha uma imagem e esteja faltando um produto. Você tem um produto novo e quer trocá-lo por outra coisa na imagem, o Nano Banana pode fazer um trabalho bem legal nisso. Mas não é perfeito. E é aqui que eu acho que você vai querer baixar isso, ir para o Photoshop e realmente fazer acontecer você mesmo se estiver faltando algo na imagem. Mas até as sombras eu acho que ficaram bem boas ali. Então vamos para... Em que parte estamos? O exemplo número 4 agora é modificar a imagem de uma pessoa. Por exemplo, eu. Então eu tenho uma foto minha. Vamos dizer o seguinte: por favor, deixe a foto um pouco mais quente e, se possível, adicione um bigode a ela. Esse é um exemplo simples. Conseguíamos fazer isso antes com outras ferramentas, mas eram ruins em preservar as características reais da pessoa na foto. Muitas vezes o rosto parecia um pouco diferente. Muitas vezes, tipo, simplesmente não. Seria meio estranho, como se parecesse gerado por IA. Então, pelo que percebi, na maioria das vezes, isso não parece ter sido gerado por IA. Tipo, eles fazem um ótimo trabalho apenas adicionando um bigode e fica bem realista. Então vamos ver o que. Tudo bem. Então, a foto original, deixa eu mostrar como ela era. Definitivamente estava um pouco mais fria do que eu gostaria, por isso pedi para esquentar. E aí a nova foto, vamos voltar e ir para a nova. A foto definitivamente ainda sou eu. Isso não mudou muito. O bigode não sei, pessoal. Será que eu deveria deixar um bigodão assim? Também esquentou a foto, então a edição ficou bem precisa. Isso é impressionante. Isso é realmente impressionante. Vamos avançar um pouco mais aqui e dizer agora. Na verdade, vamos editar esta aqui. A gente poderia usar modificadores aqui embaixo, mas eu sempre tenho mais sucesso trabalhando a partir da imagem original. Vamos dizer, e me coloque em uma lanchonete. Vamos ver se ele consegue me colocar em uma lanchonete, estilo sitcom dos anos 90. Só ser um pouco mais específico e ver se ainda consegue. Consegue preservar, tipo, continuar parecendo comigo? Certo, então essa aqui nem parece muito uma sitcom dos anos 90. Parece um pouco comigo, mas acho que estamos nos desviando. Isso está começando a chegar, tipo, nos limites do que isso consegue fazer. Parece meio comigo, mas ao mesmo tempo parece talvez meu irmão perdido há muito tempo. Provavelmente é assim que eu descreveria esse, mas o resto ficou bem bom. Definitivamente é uma lanchonete. Não sei se isso é estilo anos 90, mas sinceramente é meio que algo que eu usaria hoje. Enfim, isso é fora do assunto. Vamos para o quinto e último exemplo. Então eu tenho uma captura de tela do Google Maps aqui e vou desenhar nela. Veja se conseguimos desenhar com um marcador grosso aqui. Tudo bem, então agora o que vou fazer é bem interessante e já vi pessoas fazendo isso em vários exemplos diferentes. Vamos ver o quão bem isso realmente funciona aqui. Então estamos em frente à ponte de Waterloo, em Londres. Desenhei uma pequena seta para mostrar para onde estou olhando e vamos voltar para Gêmeos.
Então vamos... Desculpe, Mac. Digamos que você não salve. Volte aqui e diga, qual seria a vista... Digamos, o que alguém veria? Digamos, o que alguém veria se estivesse na ponta da seta vermelha? Isso é algo que eu já vi no passado, onde, como eu disse, eu acho que o exemplo que o Google deu foi... como a ponte de São Francisco, a ponte da Bahia, eu acho. Ou era a ponte Golden Gate. E eles simplesmente apontaram e disseram, o que você veria aqui? E gerou uma imagem que parecia bem realista. Então, vamos ver se consegue fazer isso em outros lugares. Ah, cara, copiou as imagens erradas. Não, não tem seta vermelha ali. Ok, modificar isso. Tudo bem, vou fazer isso em um novo chat, porque acidentalmente coloquei a imagem errada sem a seta. Voltando ao novo bate-papo. Você pode clicar em ferramentas, clicar em criar imagens, então isso deve ser destacado na parte inferior. Agora vou colar essa imagem e dizer, o que alguém veria? Certo, ok. Agora, em uma nova aba, apenas para referência, digamos Ponte de Waterloo. Então deve ficar algo parecido com isso. Tipo, deveríamos ver a Ponte de Waterloo ali, uma espécie de arcos pequenos. Vamos ver se eles conseguem fazer isso. Não, definitivamente errou dessa vez. Então tem uma ponte. Honestamente, essa é uma ponte bem doentia. Essa definitivamente não é a ponte, essa não é a visão. Quero dizer, ele tentou. Foi uma espécie de geração de IA disso. E sabe de uma coisa? Talvez seja assim em outro século, sabe? Então sim, Gemini errou nessa. Acho que talvez se houver muitas visualizações de rua, eles conseguiriam fazer isso um pouco melhor. Não é nada demais. Tipo, isso é convincente. Parece que poderia ser Londres, mas na verdade não é a ponte que eu estava olhando. Então, para recapitular, o que é Nano Banana? Nano Banana é o Gemini 2.5 Flash Image do Google. Basicamente a capacidade de receber imagens como entrada e depois recriá-las como saída, como se você estivesse usando o Photoshop. Eles podem reimaginar a imagem em ângulos diferentes, mas preserva as características da imagem original, seja o texto em produtos, como esse pequeno produto Yeti aqui, ou pessoas, sabe, os personagens em uma foto. Então, de novo, ainda parece comigo. Também é capaz de fazer algumas edições, como deixar a imagem mais quente, como eu fiz antes. Então, esse aqui, se você lembra daquele exemplo, pode deixar a imagem mais quente ou mais fria, mudar o tom de cor, transformar em preto e branco. Ele consegue fazer essas coisas e faz isso com bastante facilidade. Mas o que ele não faz bem, ele nem sempre acerta as pessoas. Às vezes, por exemplo, ele simplesmente não inclui um personagem onde você gostaria. Pode estar 80% certo, como este aqui, eu diria que está 80% certo, mas os últimos 20% vão ser muito difíceis de conseguir que ele realmente faça. Por exemplo, de novo com a preguiça. Se você disser, vire 90 graus, simplesmente não vai fazer isso. Às vezes chega tão perto de acertar, e eu sei que é capaz, mas simplesmente não entende os comandos e não consegue fazer tudo perfeitamente. E por fim, claro, com aquela visão do mapa, às vezes ele acerta em cheio. Tipo, este aqui ficou bem bom. Não sei se o Shard está alinhado ali em Londres, mas mesmo assim. Às vezes fica bem bom, e às vezes, como você viu no exemplo mais recente, ele simplesmente imagina uma cena completamente nova com base no mapa. Então ainda há muitas alucinações, mas na minha opinião, é uma tecnologia muito, muito impressionante, um enorme avanço na edição e geração de imagens usando IA. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou prompts legais que usaram com o Nano Banana, deixem nos comentários aqui embaixo. Vou ler todos eles e vejo vocês no próximo vídeo.